Conta Contos apresenta Crase. Aprenda a usar facilmente. O que é crase? Crase é um recurso gramatical que basicamente faz a junção de dois fonemas idênticos e seguidos. Na nossa língua portuguesa atual, a crase sinaliza a contração da preposição a com um determinado segmento da frase que se inicie com a mesma vogal a. Essa fusão é sinalizada com um acento grave, que é semelhante ao acento agudo, só que invertido. Portanto, o nome do acento usado nessas ocorrências de fusão não é crase, mas sim acento grave. Crase é a contração específica das vogais a. A crase tem origem no grego antigo, no qual esta palavra significa mistura, fusão, junção, no sentido de coisas que se juntam e formam uma coisa só. Uso da crase. Conforme as regras atuais da ortografia da língua portuguesa, o uso da crase se dá pela contração da preposição a, exigida por um verbo ou por um substantivo, com outra letra a seguinte na continuação da frase, que pode ser um artigo ou um pronome. A lógica é a seguinte: ao invés de repetir dois fonemas iguais, a, une-se os dois fonemas num só, a. Primeiramente, entenda o que é uma preposição. Uma preposição é uma classe de palavras que liga dois termos na oração para subordinar uma coisa à outra. Por exemplo, filme de terror. Filme. Que tipo de filme? Terror. Filme de terror. Fique em casa. Ficar onde? Em casa. Fique em casa. Remédio para gripe. Remédio para quê? Para gripe. Remédio para gripe. São muitos tipos de preposição, mas aqui só nos interessa a preposição a, que tem funções diversas, como por exemplo, indicar um destino. Eu vou a São Paulo. Vai aonde? A São Paulo. Indicar uma designação. Especificar alguém ou alguma coisa. Ela agradeceu a todos pela recepção. Agradecer a designação a todos. Diferenciar o sentido de certos verbos. Assistam a esse vídeo com atenção. Assistir a significa ver, presenciar. Sem a preposição a, o verbo assistir significa prestar assistência, auxiliar, ajudar, etc. Agora que você já viu o que é uma preposição, vamos à primeira regra da crase. Primeira regra: preposição a mais palavra feminina que aceita o artigo definido a ou as. Só lembrando, artigo é uma determinante usada para especificar algo. Quer dizer, para especificar sobre quem ou o que estamos falando. A cidade, as meninas, a felicidade, as ideias e assim por diante. Então, sempre usamos a contração da preposição a com um artigo a ou as. Exemplo dessas combinações: nós vamos à escola. Nós vamos a que lugar? À escola. Nós vamos à escola. Devido às chuvas, o bairro alagou. Cheguei à cerimônia bem cedo. Note que aqui temos um substantivo feminino que aceita um artigo definido, a cerimônia. Se fosse um substantivo masculino,
jamais caberia uma crase. Cheguei atrasado ao evento. Chegar a mais o evento. Neste caso, em lugar de eliminar um fonema, temos uma combinação de dois fonemas. A preposição a com o artigo masculino o, que passam a ficar juntinhos e felizes para sempre. Cheguei atrasado ao evento. Quando se tratar de nome de lugares e às vezes parecer confuso se o substantivo é masculino ou feminino, aplique o seguinte truque. Veja a diferença do complemento para os verbos ir a e voltar de. Elas nunca foram à Bahia. Elas nunca voltaram da Bahia. Ora, da é a contração da preposição de com o artigo feminino a. Logo, aqui temos um substantivo feminino, a Bahia. Então, toda vez que couber voltar da, quando vai a com crase. Outros exemplos similares. Ir à Bolívia. Chegar à Amazônia. Retornar à Paraíba. Rendeu-se à Europa. Favor não confundir o gênero do substantivo do local com o gênero do nome pessoal. Veja, Marília é um nome pessoal feminino. Marília. Marília, município do interior de São Paulo, é um substantivo masculino. Estamos em visita a Marília. Sem crase. Aqui está subentendido. Estamos em visita ao município de Marília. Marília, objeto masculino. Sem crase. Aplicando o nosso truque, tudo fica ainda mais claro. Acabamos de voltar de Marília e não da Marília. Segunda regra. Preposição a mais palavra feminina que não aceita o artigo definido a ou as, mas acompanhada por termos modificadores ou determinantes. Como vimos no caso de Marília, embora seja uma palavra feminina, como cidade, esse substantivo não aceita o artigo feminino. Não se diz a Marília é uma cidade bonita. Aqui não cabe o artigo. Dizemos simplesmente Marília é uma cidade bonita. No entanto, podemos adicionar um termo modificador ou determinante que torne possível o uso de um artigo definido feminino. Por exemplo, a Marília da minha infância. Sob essa condição, há crase quando precede uma preposição. Fiquei emocionado em visita à Marília da minha infância. Note que aqui não se trata de um objeto simples, Marília, mas de um objeto composto, Marília da minha infância, que então permite um artigo. Transformando esse objeto em sujeito numa frase, também podemos usar o artigo. A Marília da minha infância é uma cidade bonita e pacata. Outro exemplo. Gostaria de voltar a Santa Catarina de antigamente. Referência ao estado de Santa Catarina. Terceira regra. Preposição a mais pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas. Sim, nesses casos, a crase também é imperativa. Infelizmente, assisti àquele filme horrível. Note que, apesar de aquele ser um pronome masculino, por uma questão de estilo, deve ser feita a junção da sua vogal inicial com a preposição. Refiro-me àquela situação. Referir-se a aquela situação. Não obedeça a aqueles maus conselhos.
obedecer a aqueles maus conselhos. Quarta regra: preposição a mais palavra masculina quando precedida por uma palavra feminina subentendida. Na oração, o senador deu uma entrevista à Globo. Nós temos uma crase corretamente aplicada porque, embora Globo seja uma palavra masculina, está subentendido que aqui se trata da TV Globo ou Rede Globo de televisão. A TV Globo ou a Rede Globo de televisão. Da mesma forma, a crase está presente na frase seguinte: o consumidor fez alusão a Perdigão, em se tratando de a empresa Perdigão. Agora vamos ver quando não devemos usar crase. De forma geral, nunca antes de palavras masculinas. Exemplo: vou a pé. É claro, pé é um substantivo masculino. O mesmo vale para a cavalo. A prazo. Prazo também é uma palavra masculina, ao contrário de à vista, que nesse caso recebe a crase. Eu sou a favor dessa ideia. Igualmente, antes de verbos no infinitivo, não tem crase aqui. Fiquei a ver navios. Voltei a trabalhar. Nada de crase também antes de pronomes indefinidos. A qualquer preço. A toda hora. A ninguém. A cada um conforme suas obras. Nem antes de expressões de tratamento e de pronomes pessoais que não admitam um artigo feminino. Peço a Vossa Excelência respeito e consideração. Isso é bem evidente porque, quando nos referimos diretamente, não dizemos a Vossa Excelência está elegante, mas sim Vossa Excelência está elegante. Logo, não há acento grave aqui porque não há nenhuma contração. Entreguei o documento a ela. O que não é o caso de senhora, porque nesse caso cabe um artigo. Meus cumprimentos à senhora Anália Franco. Uma salva de palmas em memória à grande pedagoga brasileira Anália Franco. Tampouco a contração de preposição com pronomes relativos, que, quem, cujo ou cuja. Dirijo-me a quem quer que seja. Isso é tudo a que você tem direito. Esse é o alimento a cuja proteína ela recorreu. Entretanto, cabe confortavelmente no encontro entre preposição a e os pronomes qual e quais. Eis a carta à qual ela não respondeu. Marquem as questões às quais a professora aludiu. Jamais em expressões com palavras repetidas. Dia a dia, cara a cara, frente a frente, gota a gota, pouco a pouco. Casos especiais. O acento grave é usado algumas vezes, mesmo não havendo uma crase de fato. Isto é, uma contração entre preposição e artigo ou pronome. Por exemplo, em locuções formadas por substantivos femininos no plural. É o caso de às vezes, às claras, às escondidas, às 3 horas da manhã, etc. Atenção! Substantivos femininos sempre no plural. A uma vez, às vezes. A 1 hora, às 3 horas. Outro tipo de locuções.
expressões que pedem o acento grave para dar clareza ao contexto. Ela traduzia à medida que eu falava. Estamos à procura de melhorias. O encontro será à noite. À tarde, faça seu dever de casa. Siga à direita. O hospital fica à esquerda. Pague à vista. Ela foi levada à força. Os sortudos têm tudo à mão. Nós nos servimos à moda da casa. Fique à vontade. E dentro dessa regra tem um caso extraordinário. A expressão à distância também se enquadra no quesito de enfatizar a clareza do texto. E assim recebe a crase perfeitamente como em estudo à distância. Entretanto, muitos gramáticos defenderam que o acento grave nessa expressão não deveria ser marcado. Blá 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 blá. Por fim, ficou decretado gramaticalmente que este é um caso facultativo, ou seja, você pode usar ou não a acentuação. Você decide. Estudo à distância. No entanto, para a expressão à distância de, especificando o distanciamento, ou seja, medindo a distância, a acentuação é obrigatória. Exemplo: mantenha-se à distância de 3 metros do forno. Agora, sem a palavra distância, não há acentuação. Mantenha-se a 5 metros do forno. Outros casos facultativos. Além da expressão à distância que acabamos de comentar, existem as seguintes situações em que o uso da crase é opcional. Primeiro caso, antes de nomes próprios femininos. Entreguei o livro a Maria. Segundo caso, antes de pronomes possessivos femininos. Entregue isto à minha irmã. Não vou responder às suas críticas. Ou não vou responder às suas críticas. Muito bem, está pronto para usar a crase e o acento grave? Faça um teste com o nosso vídeo Quiz, crase e acento grave e veja se você aprendeu tudo direitinho. Se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E para mais coisas legais e instrutivas, veja mais no nosso canal no YouTube e no nosso site www.contacontos.com.br.